Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje a gente vai fazer um especial do mês, né? Aquele que eu sempre trago um tema assim bem mais abrangente e toma muito mais tempo. Eu faço uma pesquisa muito mais aprofundada, né? E infelizmente ele não é monetizado, justamente porque dá muito trabalho e eu coloco algumas referências que são protegidas por direitos autorais. Então o meu trabalho aqui, ele é grande. Porém, infelizmente, ele vai acabar sendo de graça, mas é um assunto que eu acho muito interessante e vale a pena eu apresentar aqui no canal, que seria sobre o exorcismo. Então, roda a vinheta. Bom, gente, esse é um dos especiais que mais vai dar trabalho para mim fazer, justamente porque eu vou colocar aqui alguns temas bem interessantes, alguns vídeos que vão realmente impactar a todos neste canal. É algo realmente muito difícil de vocês poderem entender, justamente porque mexe diretamente com a religião de algumas pessoas. Alguns com certeza não vão acreditar no que eu vou mostrar aqui para vocês, mas vocês podem ter certeza, né? Algumas informações que estão diretamente ligadas aqui, elas podem ser consideradas como algo realmente sobrenatural. Bom, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos aqui bem interessantes, alguns áudios que são realmente assustadores, né? Então, se prepare aí, saia da sua cadeira que com certeza esse tema aqui você vai ficar bastante curioso com relação a isso, beleza? O termo exorcismo ou esconjuração, ele é mais ou menos praticado pela Igreja Católica e ele é considerado como a expulsão de alguns demônios, né, em algumas pessoas, que é utilizado através de um ritual autorizado diretamente por um bispo, né, intercedendo através de um padre nomeado pela Igreja Católica para realizar esse tipo de feito. Justamente a partir do momento que uma pessoa consegue, né, ter aquele incrível lapso considerado como possessão demoníaca, onde acontecem algumas coisas que são realmente difíceis de explicar e fogem da realidade humana. Este ato de expulsão de demônios, ele é utilizado através de algumas rezas, né, que são feitas há anos atrás. Inclusive tem até um pequeno manual de exorcismo que é utilizado na Igreja Católica há séculos. Muitos deles, né, são utilizados justamente para que possa retirar o mal de algumas pessoas e infelizmente isso acaba deixando grandes sequelas. É claro que você vai ouvir algumas pessoas, alguns especialistas, né, que tentam explicar a parte científica e separar da parte religiosa. Sendo que, para vocês terem uma ideia, o cristianismo ele já relata alguns termos de possessão demoníaca que está na Bíblia. Até mesmo o próprio Jesus Cristo já fez inúmeros exorcismos, né, tirando o demônio de algumas pessoas que estavam passando por esses problemas, né? E posteriormente esses poderes, teoricamente, né, de expulsão de demônios foram propagados para diretamente os apóstolos. No entanto, esta prática ela é bastante antiga, utilizada há mais de 500 anos, né, desde a Idade Média. E mesmo vocês pesquisando este fato diretamente à Igreja Católica, existem outras religiões que praticam este tipo de exorcismo. Eu vou deixar bem claro aqui que eu não vou especificar um caso concreto, eu vou falar diretamente sobre o ato do exorcismo, beleza? Em próximos vídeos eu pretendo fazer algumas pessoas que passaram por esse tipo de possessão, né, que com certeza vai dar um grande especial aí e requer uma grande riqueza de detalhes e de alguns conteúdos também. Que mal acomete a mulher que se contorce aos gritos numa sala fechada? Espíritos e demônios, vão embora. Crucifixos, terços, bíblias em punho. O senhor é um padre exorcista? Hoje eu tenho autorização da arquidiocese. Para fazer exorcismo? Para fazer exorcismo. Ainda existem mesmo padres especializados em enxotar o demônio? O senhor lida com possessão demoníaca? Sim. Padre Lauro de Fortaleza está sempre em alerta. O senhor já foi tentado pelo demônio? Sim, todos nós somos tentados pelo demônio, né? Isso é a fé da igreja nos ensina, né? Jesus foi tentado pelo demônio, né? Padre Vanilson de Brasília nunca se descuida.
como a gente mexe com essas questões, a gente também acaba despertando a fúria do mal. Padre Vanilson e Padre Lauro fazem parte de um pequeno grupo de sacerdotes. Eles se dedicam em tempo integral ao que a Igreja Católica chama de combate espiritual ao demônio. Igreja do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, o bairro mais chique de Brasília. No estacionamento lotado de carros importados não há vagas. Lá dentro, diante do altar, empresários, altos funcionários, profissionais liberais. Sai, em nome de Jesus. Zona Rural de Planaltina, Distrito Federal. Num galpão improvisado, operários, camponeses, empregadas domésticas. Eu ordeno e venha para fora. Sai, 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 em nome de Jesus. Seja na igreja abastada, ou no lugarejo pobre. Feitiçaria! Quando a imagem de São Miguel Arcanjo subjugando Satanás aparece, as pessoas começam a tossir e a gritar. Parecendo em transe, vão se jogando ao chão e permanecem deitadas umas ao lado das outras. Se vocês forem analisar algumas reportagens a partir do ano de 2015, os casos, né, de exorcismo, eles vieram crescendo gradativamente. E não é um processo tão simples assim, né? Para que você possa comprovar o ato, tem que ser feito um estudo do que está acontecendo com essa pessoa. Existem alguns requisitos mínimos para você perceber se aquilo trata-se de algum problema psiquiátrico ou se aquilo é realmente algumas forças do mal que estejam interferindo diretamente na mente da pessoa. Existem até mesmo alguns temas bem interessantes feitos diretamente pela Igreja Universal, que foi levantada uma discussão sobre este tema, né? Pois, se vocês forem ter uma ideia, né? Outras igrejas, eles propagaram muito essa questão de exorcismo, né? Claro que foram muitas desmentidas, né? Então, com certeza você vai ver alguns vídeos que realmente impressionam pela riqueza de detalhes e pelo incrível poder, né, de manipulação da religião para que essas pessoas pudessem expulsar esses supostos demônios. Então, com certeza você vai ver inúmeras religiões, né, praticando o seu próprio exorcismo, principalmente algumas relacionadas à parte evangélica, né? Claro que a Igreja Católica ela tem o seu próprio rito de iniciação para que fosse feito o exorcismo. Então, não é algo tão simples assim. O próprio padre que executa esse tipo de ato, ele tem que passar por uma série de treinamento com alguns padres especialistas que já realizaram esse tipo de coisa, né? Pois não é algo tão simples assim. Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo falando um pouquinho mais sobre isso para que vocês vejam. Tem muito exorcismo? Eu digo não. Porque na verdade nós trabalhamos com oração de libertação. A diferença é que a oração de libertação é para pessoas supostamente oprimidas pelo mal diabólico, mas que não estão possuídas pelo demônio. Alguém já me disse assim que eu que provoco as pessoas a vomitarem, as pessoas tossirem, enfim. A gente ouve tanta coisa, né? E o senhor responde o que essas pessoas? A minha resposta é sempre isto: eu mostro os efeitos. Para o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, esse é um comportamento descrito pela medicina. O que nós chamamos de estado dissociativo, que antigamente era chamado de histeria coletiva. Cujas características são quais? As características são exatamente das pessoas repetirem ações ou comportarem-se de forma idêntica àquele que está comportando ao seu lado, na sua frente, junto daquele contexto vivencial que se tem naquele momento. É como se todos, sugestionados pelo padre, passassem a agir da mesma forma. Em todas essas situações, há um comandante, há uma pessoa em que as pessoas acreditam piamente que podem ajudar e que vai fazer e que algo está acontecendo. Eu não trabalho com teoria. Eu trabalho com o ser humano que está doente, sofrido, oprimido. Bom, eu não vou entrar muito no mérito aqui, discriminando qualquer tipo de religião. Cada um acredita no seu tipo, né, de religião. Cada um acredita no seu Deus, né, tem as suas convicções. Muito dos conteúdos que eu trago aqui é justamente para tentar
mostrar algumas realidades para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, né? Neste caso específico de exorcismo, né? Eu busquei tanto a visão da Igreja Católica quanto outros tipos de religiões também, pois o mal é só um, né? Outro fator interessante é o seguinte: se vocês acreditam que o bem existe, por que não existiria o mal também? Sendo que nós estamos aqui no planeta que ele tem que permanecer diretamente em equilíbrio, né? Então, com certeza, você vai ver inúmeros casos de pessoas que passaram por esse tipo de possessão demoníaca. Então, é algo realmente incrível e pode chamar muita atenção, né? Claro que alguns casos que são postos na mídia, alguns são bem difíceis de acreditar, justamente porque tem algumas pessoas que tentam manipular algumas informações justamente para chamar atenção, ganhar fama, né? E isso, infelizmente, acaba desmoralizando algumas coisas, né? Então, pessoas que querem trabalhar seriamente, pesquisando, utilizando alguns conceitos científicos, né? Fazendo algumas análises para ver se aquilo é realmente verdade, acabam, infelizmente, tendo alguns problemas. Por isso que é feito realmente um estudo para comprovar, né, se a pessoa está realmente passando por alguns problemas psiquiátricos ou se ela está tendo algum tipo de problema de intervenção demoníaca. Bom, muitas das fórmulas que é utilizada em algumas igrejas evangélicas, que eu não vou citar o nome, né? Muitos deles executam um exorcismo simples. Eles tiram o demônio utilizando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia daqui, saia dali, saia não sei do que, né? Isto é realmente algo impressionante. Sendo que muitos deles apresentam possivelmente, né, ter algum tipo de intervenção demoníaca, e em questão de alguns minutos essa pessoa simplesmente está novamente normal. Eu vou colocar um pequeno vídeo de uma possessão demoníaca simples, né, realizada pela igreja evangélica, para que vocês vejam, né, que isso é um pouco difícil de acreditar. Então, este vídeo vocês podem ter certeza que aquilo ali não tem nada de possessão demoníaca. Houve um pacto aí entre ela e vocês? E esse pacto envolve o quê? Envolve o quê? Ela deu o quê pra você? Tá cheio de jovens aqui no estado do Rio Grande do Sul, como essa jovem aqui, ó, fazendo pactos com o encosto. Ela fez um pacto e ela deu a alma dela para o Lúcifer. Ela deu porque você prometeu o que pra ela? Fama. Você falou que ela ia ter fama. Dobra os joelhos pro meu Deus aqui agora, porque você perdeu. De joelhos aqui. Você não está diante de qualquer um, desgraçado. Estende as mãos pra cá e diga comigo: Pai das luzes, todo mal que está na vida desta pessoa, todos, do maior ao menor, em nome de Jesus, sai! Sai! Tá bem? Tô. Tá bem mesmo? Tô bem. Vamos se libertar hoje? Vamos se libertar, vamos mudar de vida? Vamos mudar. Vamos se entregar? Primeira coisa que você vai fazer, uma opção sua, mas cabe a mim orientar, é tirar essa caveira do seu pescoço. Caveira simboliza morte. Você quer morrer ou quer ter vida? Quero ter vida. Então, fica à vontade. Bom, atualmente existem algumas denominações evangélicas, né, que praticam o seu próprio exorcismo. A própria Igreja Universal do Reino de Deus, eles têm uma série de contextos um tanto quanto duvidosos, que possuem algumas práticas que não são muito bem consideradas como ortodoxas. Uma delas que seria o famoso corredor de sal, né? Então, com certeza aí, desde a Idade Média, né, surgiram inúmeras igrejas que são consideradas como cristãs, né? Só que cada uma delas tem uma visão diferente, tem os seus costumes diferentes e também os seus exorcismos, né? Afinal, o mal é um só, mas a interpretação dele é diferente de acordo com cada igreja. Bom, para vocês terem uma ideia, a possessão demoníaca ela não é considerada
como um diagnóstico psiquiátrico ou médico. Então ela não é teoricamente considerada como um problema de saúde, né? Pois muitos destes supostos sintomas de possessão demoníaca, eles são teoricamente considerados por especialistas como problemas psiquiátricos, né? Pois claro, você vai ver se a pessoa tem algum problema psíquico, né? Só que o que acontece? Muitas dessas pessoas que estão passando por esses problemas realmente têm algum tipo de transtorno na cabeça, né? Às vezes ele tem dificuldade de falar, às vezes fala palavras que ninguém entende, né? Então muitas delas são consideradas como se fossem outras línguas, apesar de que algumas têm uma síndrome de Tourette, têm epilepsia, problemas psiquiátricos, problemas mentais, e muitas delas também têm o famoso transtorno de identidade. Então isso precisa muito ser aprofundado com a ajuda diretamente de um psiquiatra. Então, a partir do momento que entra um padre para ver esse tipo de problema, ele tem uma ajuda direta do psiquiatra para ver se realmente este problema pode ser considerado pela ciência ou pela religião. E a partir desses dados, cerca de 29% são considerados como possessão demoníaca. Então é a partir do momento aí que o próprio Vaticano entra na jogada, mostrando, né, através dos seus padres e algum treinamento, para que eles possam realizar este tipo direto de exorcismo. Então você vai ver a opinião de inúmeros especialistas, né, na área de psiquiatria, duvidando muito dessas questões, né, que envolvem a Igreja Católica, pois muitos casos são realmente obscuros e muitos deles tiveram alguns problemas, inclusive alguns casos de pessoas que morreram, infelizmente, né, que infelizmente a própria ciência não conseguiu ajudar, e também essa parte de exorcismo não deram muito certo, pois os casos que existiram, que foram comprovados, a pessoa não sobreviveu a esse tipo de exorcismo. Posteriormente, né, alguns casos que ocorreram foram analisados como a pessoa tivesse morrido de fome ou tido outros tipos de problemas. Não é o Papa quem escolhe os exorcistas. Embora um padre só vire exorcista depois de fazer um curso no Vaticano, cada bispo tem autonomia para nomeá-los, caso ache necessário. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nunca fez um levantamento completo, mas o Fantástico apurou que existem pelo menos 30 padres exorcistas atuando no país, sem contar os que combatem o demônio fora do rito oficial da igreja. O padre Lauro até pensou em fazer o curso do Vaticano, mas um exorcista europeu o desaconselhou. Você vai fazer o que lá? Você vai ouvir o que já sabe, só se for para treinar o italiano. Ele recebeu autorização do arcebispo de Fortaleza para fazer atendimentos informais. Formalmente, assim, nomeação de exorcistas na Arquidiocese de Fortaleza, não há. Mas do ponto de vista prático, o senhor faz exorcismo? Do ponto de vista prático, é um verdadeiro exorcismo. Para ele, o importante é separar o que é a ação do demônio e o que é a superstição ou distúrbio. Uma xícara caiu no chão, é o demônio, né? A menina não arranja namorada porque é feia demais, acho que é o demônio, não é? Mas o demônio existe, ele tenta, é uma possibilidade e isso acontece. E para ele não são só pessoas que são possuídas, objetos também. Claro que existiram alguns casos que foram considerados como errôneos, né? Pois surgiram alguns problemas psicológicos, onde as pessoas simplesmente falavam algumas informações diferentes, algumas distintas, outras até mesmo praticavam um tipo de manipulação mental em quem tentava fazer esse exorcismo delas, né? Quem aí viu o filme O Exorcista deve ter se impressionado, né, com a riqueza de detalhes desse filme, dos incríveis poderes, né, que realmente podem ser capazes de acontecer. Com certeza, se você pesquisar na internet, você vai ver muita coisa bem interessante, casos realmente reais que impressionam e fogem da realidade. O filme ele acabou surgindo aí justamente para chamar atenção com relação a esses casos, né, que o mundo ele jamais vai ser perfeito, né, mas vocês podem ter certeza, o mal ele existe. Bom, para vocês terem uma ideia, né, você conseguir encontrar uma pessoa que esteja comprovadamente possuída pelo demônio é algo realmente incrível, né? A partir daí,
é chamado, teoricamente, um especialista para analisar a pessoa, verificar se o caso tem que ser realmente cuidado por um padre, né? Após os estudos de um psiquiatra na pessoa, ele percebe se realmente a pessoa está passando por algum problema mental ou não, né? Claro que o cientista ele vai fazer alguns testes cognitivos para perceber se a pessoa está no estado mental que ela entenda das suas ações, né? A partir do momento que começam a surgir algumas coisas que não têm explicação, aí começa a parte introdutória de um padre, né? Ele é nomeado através de um bispo, que vai nomear o padre para fazer o ritual do exorcismo, né? Então, algumas coisas que são bem interessantes que podem ocorrer numa pessoa que está passando por este processo de manipulação demoníaca, né? Ela vai começar a falar línguas diferentes, vai falar em latim. A pessoa simplesmente, às vezes não é batizada, ela começa a ter medo de fotos de santos, fotos da Santa Ceia, medo de chegar próximo a crucifixos, né? Esse tipo de pessoa simplesmente ela não percebe que está com este problema, né? Ela simplesmente começa a ter algumas sensações e funções um pouco quanto diferentes. Sem falar que ela passa por um processo de transformação na sua voz. A sua voz ela vai se tornar um pouco diferente, né? Vai falar com outro tipo de tonalidade. E é isso que acaba chamando a atenção, né? Sem falar que durante este período de estudos, você vai perceber que a pessoa parece que ela tem duas personalidades. A pessoa real e a outra pessoa que está interferindo diretamente na mente desta pessoa. Claro que um psiquiatra pode chegar e pensar que a pessoa tem duas personalidades. Mas a partir do momento que ela começa a falar em latim, fala um idioma desconhecido, né? Começa a propagar palavras e xingamentos em uma outra língua, a falar coisas que possam justamente interferir diretamente na vida de quem está próximo ali, pois o mal, né, ele é a mentira própria, né? Então você vai escutar muitas coisas realmente incríveis. Eu vou colocar um pequeno trecho de um exorcismo aqui para que vocês vejam um acontecimento real. Eu só espero que o YouTube não desmonetize esse vídeo. Acompanhamos 2 atendimentos individuais feitos pelo padre Vanilson no subsolo da igreja do Perpétuo Socorro. Uma mulher de 42 anos e um homem de 35 que não querem se identificar. Nos 2 casos não foi um exorcismo, mas os 2 casos são ação demônio. O repórter cinematográfico Luiz Quilião foi autorizado a filmar de dentro da sala. A equipe ficou do lado de fora. O padre entrevista a mulher antes de rezar. Ela diz que o mal aparece num redemoinho no quarto dela, sempre na hora de dormir. Saiu de dentro do colchão aquela coisa e ele enfiou um negócio na minha cabeça. E ele falava assim, eu gosto muito de você. Tudo indica que ela foi consagrada ao mundo espiritual, diabólico. Toda ação maligna e toda opressão, pesadelos, visões, tudo isso, Jesus, agora seja cancelado pelo poder e a autoridade do teu bem. Jesus. Ali o senhor estava falando alguma outra língua ali? Ali seria uma linguagem impulsionada pelo Espírito Santo, uma oração suscitada pelo Espírito. Enquanto invoca a ajuda divina, os auxiliares rezam com ele. A moça põe as mãos no estômago, onde estaria concentrado todo o mal. Logo ela se agita. Em nome de Jesus, que seja desfeito. Em nome de Jesus, vai obedecer agora. Se joga no chão. Depois tenta atacar o padre e é contida pelos auxiliares. Chega! Chega! Borrifa água benta. Eu cancelo toda a bruxaria que foi feita. Eu sou a tua salvação. Ela se debate. Solta um último grito e se contorce. Depois fica em silêncio ao comando do padre. A minha alma exultará no Senhor. Ela se acalma e recebe a última bênção. O outro atendimento foi muito parecido, o rapaz se dizendo atormentado. Nos 2 casos, os atendimentos vão continuar. O padre diz que será preciso fazer mais orações para afastar o mal.
Para a psiquiatra Elizabeth Possidente, mestre em neuropsiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, este comportamento nada tem a ver com o diabo. Trata-se de uma doença psíquica com manifestações físicas. O nosso psíquico, ela pode mimetizar qualquer doença física ou mental. Quer dizer, a pessoa sente fisicamente esse transtorno psicológico. Sente, ela sofre com isso. Não é um fingimento, não é uma simulação. Elas realmente sofrem. A suposta cura ou expulsão do demônio seria apenas um alívio oferecido pelo exorcista. A vida dela está sendo em função dessas manifestações, desses sinais e sintomas. Então, quando tem uma pessoa externa e que fala, não, eu vou te ajudar, eu vou te dar o apoio para você sair disso, isso é fundamental. E a figura do padre, o padre que cumpre esse papel. Isso, o padre cumpre esse papel. O antropólogo Carlos Alberto Steil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que o pastor também cumpre esse papel, porque há exorcismo em outras igrejas. O exorcismo ele está mais identificado como uma prática cristã. Todo exorcismo na igreja católica e evangélica, protestante, ele está associado à ideia, né, da autoridade da palavra. Bom, gente, eu recebi, né, durante um período um vídeo que acabou chamando bastante a minha atenção, né? E eu decidi guardá-lo aqui justamente para que eu pudesse fazer este especial. Eu acabei recebendo ele e fiquei bastante impressionado. E eu vou colocar ele aqui na sequência para que vocês tirem as suas conclusões, para que vocês possam perceber o quão é realmente impressionante isso, né? Então, eu pessoalmente eu acredito que isso exista, o mal ele exista, né? E infelizmente nós estamos em um mundo assim que está cheio de maldade e com certeza vocês podem ter certeza, o mal ele pode interferir diretamente nas nossas vidas. Então, eu vou colocar um trecho do vídeo aqui para que vocês vejam como que ocorreu esse suposto exorcismo, beleza? O anjo está fazendo a cirurgia. É como se fosse uma cirurgia, ó. Olha aí, ó. É como se fosse uma cirurgia, ó. Meu Deus. É como se fosse uma cirurgia, irmão. Aleluia, no hospital, mas só que essa é pelo anjo do Senhor. Olha aí, Marcelo. Olha o Marcelo aí, ó. Olha aqui, Marcelo, ó. Pega aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Meu Deus, deixa descer ela, pai. Ô, Jesus, que ela não venha sentir dor. Meu Deus. Meu Deus, pode deixar. Pode deixar, o anjo está trabalhando. Meu Deus, chora, gente. É Deus. É Deus. Nossa, Jesus, amado. Meu Deus do céu, ao vivo, Jesus. Meu Deus do céu. Que poder tremendo, Jesus. Meu Deus. Olha, ó. Olha, ó. Olha, ó. Olha, ó. Olha, ó. Tá fazendo a cirurgia. Tá fazendo. Meu Deus, Pai. Meu Deus, trabalha na vida dessa mulher. Cobre ela com teu sangue, Jesus. Protege ela, livra ela de todo laço de morte. Meu Deus, em nome de Jesus. Olha o anjo tocando na barriga dela. Aí é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Pai. O anjo do Senhor. Olha, ó, Jesus. Tudo que você mandou, em nome de Jesus. Sai todo mal. tudo que você levou, tudo que você trouxe, tudo que você trouxe. Tira agora. Olha, trabalhando na barriga dela. Tá trabalhando. Tá trabalhando ainda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua onipotente descansará. Direi-lhe o Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele tirará da peste a sua verdade escura e cruel. Não temerás nem inseto que cotidiano, nem peste de destruição, nem mortalidade que fala meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu serás extinguido. Somente com teus olhos verás e recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és altíssimo, e a tua habitação, e nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus olhos darás ao teu escolhido para te guardar em todos os seus caminhos. Ele te sentará nas tuas mãos. Ó, o anjo já fez a cirurgia nela, tá? Fez a cirurgia nela. O anjo já fez a cirurgia, já. Tá nos processos finais. Pode deixar. Pode deixar. O anjo está trabalhando. Pode deixar o anjo trabalhar. Ele está nos processos finais da cirurgia dela.
Irmã está curada. Curada, essa mulher está curada. Baixou, não baixou? Baixou, eu tava com Baixou. aqui, ó. Baixou. Então, vocês acreditaram que esse vídeo, ele é real? Bom, ele é complicado a gente ver porque realmente parece que tem algo ali que acaba interferindo diretamente no corpo da pessoa. E como a gente pode acreditar em coisas que a gente vê, né? Claro que tem muitas pessoas que não acreditam, mesmo vendo, né? Mas vocês podem ter certeza, esse tipo de acontecimento ele ocorre aqui no mundo inteiro. E infelizmente existem alguns casos que são acobertados, né? Pois infelizmente a pessoa às vezes acaba morrendo porque não aguenta determinados rituais que podem interferir diretamente na sua vida, né? Então, claro, um padre, quando ele vai praticar esse tipo de ato, ele vai diretamente com a estola, com o crucifixo e água benta, né? Então ele vai praticar uma série de rezas para interferir diretamente no espírito daquele demônio que esteja incomodando o corpo da pessoa, né? Claro que ela vai acabar definhando, justamente porque está interferindo diretamente, né, em todo o seu corpo. Então, a partir do momento que ocorre o ritual, é algo realmente impressionante, pois a partir do momento, né, os familiares acabam sofrendo bastante, pois eles vão passar por coisas realmente incríveis, né? Claro que quem presenciou um exorcismo de verdade, com certeza vai ficar bastante impressionado, pois os acontecimentos ao redor deste lugar, eles acabam interferindo, pois você vai ver coisas levitando, crucifixo de cabeça para baixo, né? Bichos surgindo do nada, insetos, animais, né? Então é algo realmente impressionante. Bom, nessa temática aí de inúmeros casos, né, de possessão demoníaca que surgiram aí, né, claro que o cinema vai se aproveitar dessa questão, né? Então quem assistiu aí o filme O Exorcista e leu o livro principalmente, deve ter ficado bastante impressionado com a riqueza de detalhes deste caso, né? Eu assisti e para mim foi um dos filmes de terror mais assustadores, mesmo ele tendo uma tecnologia um pouco quanto diferente neste período, né? Mas impressionou bastante. Se vocês verem também o filme chamado O Ritual, o exorcismo de Emily Rose, claro que a parte de Hollywood eles enriquecem alguns detalhes, né, para chamar atenção, né? Claro que tem algumas coisas que são bem difíceis de se acontecer, mas para vocês terem uma ideia, isso assusta bastante. Não é algo tão simples assim, né? Em próximos vídeos eu prometo realmente falar alguns casos bem interessantes da prática do exorcismo para que vocês possam conhecer, né? Neste caso específico eu pretendo aprofundar mais sobre esta parte de exorcismo, justamente porque trata-se de um especial, né? Então, se vocês têm algumas dúvidas, né, com certeza vocês vão encontrar muitas coisas disponíveis aí na internet e casos realmente difíceis da gente se acreditar. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, né? O mal e o bem, eles existem e permanecem em equilíbrio aqui no nosso planeta. Bom, como algumas coisas são um pouco quanto diferentes de a gente conseguir se acreditar, né? Eu vou colocar algumas imagens, né, alguns vídeos de supostas pessoas que estejam tendo problemas com relação a isso, né? Que estejam supostamente sendo dominadas pelo demônio, né? Eu espero que não impressionem muito vocês e vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões. Um fato bem interessante que realmente vai impressionar, né? Pois muitas pessoas não querem passar por isso. Elas podem ter até mesmo algumas influências psicológicas. Uma pessoa vai ao chão, grita, chora. Sua voz está diferente. Suas reações parecem dominadas por uma força maior, além do autocontrole. Possessão é o estado em que o corpo e a mente de uma pessoa ficam submissos à atuação de uma força externa, uma entidade maligna. Vai matar não. Pense no seu problema. Não se preocupe não. Não se preocupe não. Feche os seus olhos. Pense no seu problema. Para libertar o indivíduo desta influência, templos religiosos realizam rituais de expulsão. É o chamado exorcismo.
com o vício. Feche seus olhos e pense no seu problema. Trabalho feito na encruzilhada. Exorcismo significa a oração e cerimônia religiosa com que se esconjura os maus espíritos. A prática era comum na Idade Média, sob o comando da Igreja Católica. Mas com o passar do século se mostra presente na maioria das práticas religiosas. Eu comecei a me sentir mal na hora que eu comecei a rezar. Eu fechei meu olho, pensei no meu problema e comecei a me sentir mal, chorar. E me dá uma agonia dentro do meu coração. Sinto uma raiva dentro de mim na hora. Eu já presenciei uma pessoa que do corpo dela saía alfinetes, né? Os enfermeiros tiravam os alfinetes, né? E a gente rezava pela pessoa e em seguida os alfinetes iam saindo de novo do braço, da perna. Em templos cristãos, católicos ou protestantes, e também nos espíritas, os ritos impressionam pela fé. Atraem centenas de fiéis em busca de milagres de cura. Fiéis que, assim como nas antigas civilizações, atribuem doenças e desgraças à ação do demônio. Acreditam que são vítimas de um mal espiritual e só o exorcismo é capaz de curá-los. Eu já passei em vários médicos, fiz mamografia, ultrassom, tinha um bicho que estava me comendo por dentro. Eu senti um alívio agora. Na hora que estava acontecendo? Na hora eu senti só o peso, só e mais rápido. Ficou escuridão. Essa igreja em São Paulo recebe 5.000 fiéis por semana. O nome é Igreja Católica Renovada. E aqui a gente faz o exorcismo normalmente como Cristo ensinou. A maioria das pessoas mesmo que chegam aqui tem problemas espirituais. Então elas vêm para participar do exorcismo, para receber libertação. Aqui o exorcismo é praticado em todas as missas. Pessoas que sentem arrepios, calafrios, pessoas que sentem sensação de espíritos ruins, veem vultos, né? Tem pessoas que são incorporadas mesmo por próprios espíritos e perdem a noção, não lembram depois do que aconteceu, não sabe nada. Todas as pessoas que vêm, elas participam da oração da libertação. Seja qual for a religião, a prática de expulsão do maligno existe. E apesar das diferenças, a fé é sempre um consenso. E aí, ficaram impressionados? Acharam interessante? Bom, se vocês acharam pesado esse vídeo aí, se vocês têm alguma sugestão, alguma coisa que faltou que eu colocasse nesse vídeo, coloca nos comentários aí, que com certeza é um tema assim muito difícil de a gente se lidar, né? Enquanto eu estava gravando este vídeo aqui, eu percebi que algumas coisas um tanto quanto estranhas começaram a acontecer no meu quarto aqui. Então eu preferi, né, limitar algumas coisas para que eu não pudesse, sei lá, acontecer alguma coisa diferente aqui, né? Justamente que eu estou gravando sozinho. Mas eu vou colocar o vídeo aqui para que vocês vejam, né, toda a edição minha, para que vocês possam tirar suas dúvidas e conhecer um pouquinho mais. Claro que falar desse tema não é nada fácil, pois é algo bem difícil, né? Justamente pelo trabalho, pela riqueza de detalhes e por algo assim que foge da nossa realidade, né? Claro que você vai encontrar muitas pessoas que não acreditam nisso, né? Mas um fato eu posso ter certeza para vocês: esse tipo de coisa acontece e ele existe, né? E infelizmente tem pessoas que são totalmente inocentes. Muitas com certeza vão ser enganadas, né? São utilizadas como uma espécie de massa de manobra de algumas igrejas, né? Claro que você vai ver alguns casos reais também que são bastante impressionantes. Cabe a você acreditar se é verdade ou não, né? Bom, o vídeo é grande, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, né, para ajudar na divulgação deste canal. Se tem alguma sugestão de melhoria do canal, algum tema que eu gostaria de falar aqui no canal também, coloque nos comentários que eu vou responder assim na medida do possível, né? E aos poucos, assim que a gente chegar nos 10 mil inscritos, eu pretendo fazer uma live com todos, tirar algumas dúvidas, sugestões, né, para que vocês possam interagir um pouquinho mais conosco, né? Nos próximos vídeos aí que eu pretendo falar de casos exclusivos de exorcismo, com certeza vai dar bastante trabalho, porque alguns conteúdos são protegidos por direitos autorais e com certeza dão bastante trabalho, né? E infelizmente são desmonetizados. Então com certeza esses vídeos aí que vocês veem, que tem bastante conteúdo que eu posto, muitos deles não são desmonetizados,
mesmo colocando a autoria deles, infelizmente o vídeo acaba sendo de graça, né? Infelizmente. Mas o trabalho que eu faço aqui, eu gosto, eu coloco aqui justamente para informar a todos aqui no canal, beleza? Então, queria agradecer aqui, galera, mais uma vez, obrigado e até a próxima, valeu?